Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal, aqui no Kardec Tube, na companhia dos nossos amigos de sempre, o Lauro Rodrigues, José Paniago. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da obra O que é o Espiritismo. Aqueles que têm acompanhado o nosso estudo, nós estamos aí no 7º estudo, recém começamos a obra. Estamos bem no início desse pequeno livro de Kardec. Estamos no prefácio da obra, mas a gente resolveu dar uma atenção especial para a definição que Kardec dá para o Espiritismo, justamente no preâmbulo dessa obra. Kardec escreve a obra, que é justamente uma pergunta, né, o que é o Espiritismo, e já no início da obra ele responde essa pergunta, o que é o Espiritismo? E a gente pegou essa definição e a gente está procurando dar uma atenção especial, já que é um tema muito importante. Então, aqueles que já estudam conosco aí há quase 2 anos sabem que a gente não tem pressa nenhuma. Então, se precisar ficar aí quantos estudos a gente julgar necessário, a gente vai ficar para tentar trazer questões muito importantes que geralmente não são tratadas pelos estudiosos dessa obra, né? Então, antes de fazer um pequeno resumo do que a gente já viu até aqui, eu quero passar para os meus colegas para que eles deem boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Muito bom estar aqui de volta para continuar os nossos estudos sobre essa obra importantíssima chamada O que é o Espiritismo. Eu estou em viagem hoje, estou falando diretamente de Tiradentes, Minas Gerais. Esse estado maravilhoso, a gente estava até comentando aqui agora, né? Do nosso amigo Lauro. Pessoal mais tranquilo, eu saí da loucura de São Paulo um pouco, né? Mais sossegado, mineiro é gente fina demais, então a gente... Tô na atmosfera de paz, mansidão e tranquilidade aqui. Pra gente, e aí fiz uma paradinha aqui para participar do nosso estudo. Felizmente eu consegui estar presente aqui. Vamos dar sequência no estudo da obra O que é o Espiritismo, falando sobre, ainda como o Michel comentou, sobre a definição que Kardec dá no preâmbulo da obra do Espiritismo como uma ciência de observação, né? Então, um excelente estudo a todos e a gente conta novamente aí com os comentários e as perguntas. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, José. José, pelo jeito aí, Tiradentes está frio, né, José? É uma região fria por natureza. É uma região fria. Bom, esse estudo de hoje, para mim, e acredito que para vocês que estão nos acompanhando, tem uma importância muito grande, já até mesmo do estudo passado, porque há um ranço, por assim dizer, no movimento espírita, por não compreender realmente o que é o espiritismo, né? E aí colocaram, infelizmente, aquela ideia de um tríplice aspecto, colocando o espiritismo como também uma religião, que nós vamos ver aqui junto com o Michel, com o José e vocês aí, qual realmente a definição que Kardec deu ao espiritismo durante todo o tempo em que ele esteve aqui, né, elaborando o trabalho, desenvolvendo o estudo espírita. Que tenhamos um bom estudo aí. Michel, José. É isso aí. Importante que todos curtam, compartilhem e também participem pelo chat daquilo que a gente está tratando, que isso sempre enriquece o estudo, né? Mas então, só antes da gente entrar no texto, a gente leu já, isso já faz 2 estudos, que a gente leu a definição que Kardec dá para o Espiritismo, como eu falei, no preâmbulo da obra, que é o Espiritismo. Como a maioria já sabe, uma conceituação muito conhecida, em que ele diz, como o José comentou, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
E aí ele tece mais considerações. A gente ainda está nessa primeira frase, faz 3 semanas que a gente está analisando essa primeira frase, né? Por que ele chama o espiritismo de ciência de observação? Na verdade, a gente está na metade da primeira frase, que a gente até agora só tratou de ciência de observação e ainda não tratou da doutrina filosófica. Mas, como eu falei, a gente está fazendo isso de propósito, com que intuito? Explorar um pouco essa questão do espiritismo ser uma ciência, já que isso é fundamental para o entendimento de todo o espiritismo. Então, como se trata de algo muito importante, a gente está realmente fazendo isso, né? Puxando várias considerações e reflexões sobre essa afirmativa. O espiritismo é uma ciência de observação. Então, o que a gente viu até aqui? Para a gente entender mais ou menos o que a gente viu e para onde a gente vai. A gente viu que, nessa definição, ele não apresenta o chamado tríplice aspecto, falado no movimento espírita, a gente tratou isso no estudo passado. Quem não assistiu, assista aí. E tem na playlist do Kardec Club aí o 6º estudo. Teve 1 hora e pouco que a gente tratou disso. Ele não jamais vai definir o espiritismo como ciência, filosofia e religião, em nenhum momento da sua obra. A gente viu que a gente tratou no estudo passado sobre a única vez que ele trata o espiritismo, chamando o espiritismo de religião, e a gente mostrou que ele faz isso lá em dezembro de 68, na Revista Espírita. Ele faz isso explicando que é no sentido filosófico. A gente mostrou que esse sentido filosófico não tem nada a ver com religião tradicional. A gente mostrou que ele deixa claro que ele não usou nem no sentido filosófico, porque as pessoas confundiriam com o sentido tradicional, e que isso é diferente. Jamais ele colocou o espiritismo como uma religião, como é o catolicismo, por exemplo. A gente tratou disso semana passada. A gente tratou também do que é essa ciência de observação, né? A gente comentou um pouco aí sobre o caminho que a filosofia percorreu, a ciência nascendo, se transformando numa disciplina própria, num método próprio. A gente viu o que é, né, essa ciência de observação, que ela procura tirar os seus princípios dos fenômenos, ou seja, analisando os próprios fenômenos. A gente viu que cada ciência tem o seu objeto de estudo, então por isso que existem ciências no plural, não existe uma única ciência, nenhuma ciência trata de tudo. Então cada uma tem o seu objeto de estudo, tem os seus detalhes, tem os seus detalhes na metodologia de estudo. Eu não posso estudar todas as ciências da mesma maneira, porque o objeto de estudo é diferente, então eu tenho detalhes diferentes. A gente viu a questão de que há muitas vezes uma confusão, e é aqui que eu quero entrar agora, ainda para explorar um pouco essa questão da relação espiritismo e ciência. A gente viu que há uma confusão quando se fala que o espiritismo é uma ciência. Algumas pessoas que não são espíritas tentam negar isso, tentam negar o espiritismo como ciência, e a gente tratou bastante disso semana passada, mostrando como ele tem todas as características de uma ciência. Mas aí a gente tem algumas pessoas que elas não entendem muito bem, isso mesmo entre os espíritas, a relação do espiritismo com as demais ciências. Uma vez que o espiritismo também é uma ciência, há uma confusão sobre a relação do espiritismo com as demais ciências, ou a relação das demais ciências com o espiritismo. Então, muitas pessoas já entendem, o espiritismo é uma ciência, mas elas se equivocam sobre o que isso quer dizer. Muitas delas vão achar que, então, o espiritismo poderia ser estudado pelos cientistas da academia. Então, os cientistas da academia que tratam aí da biologia, da química, da física, eles poderiam, então, ter competência para tratar do espiritismo. Será que as ciências já provaram o espiritismo? Muitas pessoas dizem, será que a ciência provou o espiritismo? Então, um pouquinho sobre essa relação que eu pedi licença para o Lauro e para o José, para pegar alguns trechos de Kardec tratando sobre esse assunto, para a gente ver ele falando, comentar um pouco. Então, eu peguei lá no Livro dos Espíritos,
no item 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita, que está lá no início do Livro dos Espíritos, vocês podem ir lá, o item 7, Kardec vai tratar justamente disso. A gente vai ver que, como a gente já viu, o espiritismo é uma ciência, mas a gente vai ver Kardec separando as coisas, deixando muito claro que por ele ser uma ciência, ele é uma ciência própria. Não significa que qualquer ciência tenha competência para tratar do espiritismo, assim como o espiritismo não tem competência para tratar de outra ciência. Então Kardec fez muito bem a separação das coisas, porque ele era um grande entendedor de como essas coisas funcionam. Então eu vou mostrar alguns trechos, deixando bem claro que são trechos, a gente não vai estudar o texto inteiro, porque não é o objetivo central, mas só para salientar alguns pontos. Eu vou ler, vou comentar um pouco e já passo para os meus colegas de estudo, para eles também fazerem os comentários dele. Eu vou colocar aqui o texto na tela. Deixa eu achar. E aí vocês vão poder... Laura, acho que saiu o texto. Se tu puder colocar de novo, eu aceito aqui. E o pessoal que tiver aí, de repente, com o celular e mais um computador, alguma coisa assim, já pode aqui. Agora apareceu. Vou colocar aqui. Isso, agora vai. Então, lembrando, isso está no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos lá. Tá? Então, é um trecho dessa introdução. É Kardec falando, está entre aspas, tá? Então, eu vou ler para vocês. Kardec dizendo: direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se faz especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isso afete a estima a que lhes dá o direito, a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então vejam que aqui Kardec está justamente querendo tratar do erro que é eu tentar achar que um cientista especialista na sua ciência, tentando dar alguma opinião sobre o espiritismo, avaliar o espiritismo, se ele é verdadeiro ou não, tentar explicar o espiritismo só porque ele é um cientista. Então Kardec mostra que existe uma tendência muito forte no ser humano, e ele ainda diz, é uma fraqueza do ser humano, que a gente tenta interpretar e ler as coisas no mundo sempre baseado naquele conhecimento que a gente formou, que a gente se formou, que a gente adotou. Então, a pessoa que tem muito conhecimento numa área, se tornou um grande especialista, é natural, muitas vezes, que ela tente interpretar tudo com esses conhecimentos. Ora, o que Kardec quer mostrar aqui? Que isso é um erro. Que o físico, ele vai ter a capacidade, ele vai ter a habilidade, a competência de tratar de física. O químico vai poder tratar de química. Ele não pode falar do espiritismo. Por quê? Porque ele se especializou em física, em química.
Por isso que Kardec diz, se for para perguntar alguma coisa da área deles, eu perguntarei para eles. Eles são os que sabem mais da área. Mas, sobre espiritismo, eu não vou perguntar para eles. Por quê? Que nem Kardec faz um exemplo aqui. Eu não vou perguntar para um arquiteto uma questão de música. Então, não faz nenhum sentido eu tentar explicar uma coisa, sendo que eu sou especialista em outra. É uma coisa simples, lógica de entender, que Kardec já mostra aqui no Livro dos Espíritos. Por isso que não é competência das ciências acadêmicas falar do espiritismo. Por quê? Porque elas entendem das suas ciências. Mas da mesma forma que não é da competência do espiritismo falar das outras ciências. Por quê? Porque quem entende o espiritismo estudou espiritismo. Eu estudar o espiritismo não me dá competência para falar de física, de química, de biologia. E é muito comum isso. A gente vê pessoas tentando analisar o espiritismo baseados nos seus conhecimentos, e às vezes pobres conhecimentos. Às vezes a pessoa tem um conhecimento pobre até da sua ciência, e ela tenta fazer uma análise crítica ao espiritismo. Assim como o movimento espírita acha que acha que os cientistas vão comprovar o espiritismo, eles não vão, porque eles não estudam o espiritismo. Então, se eu sou um físico e quero tratar de espiritismo, além de físico, eu vou ter que estudar o espiritismo. E aí eu terei competência para falar do espiritismo. Mas não é por ser físico, por ser médico, por ser psicólogo, por ser pedagogo, por ser biólogo, que eu tenho competência para analisar o espiritismo. E vice-versa. Isso é muito comum no nosso meio espírita, as pessoas acharem. Eu acho até curioso, e eu já vou passar para vocês, eu acho até curioso que eu vejo isso no movimento espírita. Quando vão anunciar um palestrante, colocam a profissão do palestrante. Mas isso não tem nada a ver, porque a profissão dele não lhe dá competência para falar de espiritismo. Não tem nada a ver com a outra. É muito comum a gente ver hoje palestra do fulano, psicólogo e escritor espírita. Mas e daí que ele é psicólogo? Numa palestra espírita, o conhecimento de psicologia é irrelevante. E o psicólogo não tem competência para falar de espiritismo. Se ele se propôs a fazer uma palestra sobre psicologia, ele vai falar de psicologia. Agora, se ele anunciou numa casa espírita que vai fazer uma palestra sobre espiritismo, ele não tem que levar a psicologia para a palestra. E se ele levar, ele tem que deixar claro, aqui é a opinião da psicologia, ou aqui é a opinião pessoal do psicólogo, e aqui está a opinião do espiritismo. Mas ser psicólogo, ser médico, ser físico, ser filósofo, ser historiador, ser biólogo, ser pedagogo, nada disso qualifica a pessoa para ela poder falar de espiritismo. Porque para saber de espiritismo eu tenho que estudar o espiritismo, que é uma ciência como outra. Da mesma forma que se eu sou biólogo e eu quiser ser um especialista em física, eu vou ter que fazer o curso de física. Então isso é muito importante, mas é muito comum as pessoas acharem, não, o doutor fulano falou, o fulano da cadeia, como se tivesse mais peso. E geralmente, quando a gente entra nessas palestras do doutor fulano de tal, ele não está falando de espiritismo. Ele está falando da teoria da ciência que ele conhece. Mas ele chama isso de palestra espírita. Aí ele faz uma salada. Só que, para fazer uma análise, digamos, comparativa das duas, eu tenho que saber as duas. Por exemplo, eu quero analisar espiritismo e psicologia. O que eu preciso saber? Só psicologia? Não. Eu tenho que ser especialista na área daquela área da psicologia e especialista em espiritismo. Aí eu posso comparar. E comparar, eu não posso dizer que é a mesma coisa. Muito cuidado. Então é muito importante, já que a gente falou, o espiritismo é uma ciência. É uma ciência. Isso quer dizer que ele é da competência dos cientistas que estudam outras coisas? Não. Isso quer dizer que o espiritismo vai falar de outras ciências? Também não. E Kardec já trata um pouco disso aqui. Claro que depois eu vou trazer mais um trecho de Kardec falando de uma maneira mais clara. Aqui ele falou do cientista em si, depois ele vai falar do método, né? Que é diferente. Mas agora eu passo para vocês já fazendo os comentários de vocês.
pensar, né, como que nós, enquanto sociedade, como as pessoas comuns formam as suas crenças nos diversos princípios das ciências, na física, na química, na biologia, nessas ciências já conhecidas, né? A gente sabe que, e talvez a física seja a principal delas, a ciência ela conquistou um prestígio muito grande perante a sociedade. Todo mundo, para dar autoridade para o seu discurso, todo mundo recorre à palavra ciência. Até dentista, para recomendar pasta de dente, né, recomendado entre 9 entre cada 10 dentistas, aí o cara tá lá com o jalequinho branco. Nos jornais aparece o cientista falando, e todo mundo valoriza muito isso, né? A sociedade, e isso é uma coisa curiosa de a gente perceber, a sociedade, ela toma como dado que sim, a física é uma ciência bem construída. Olha só como é a coisa, as pessoas creem nisso. Sim, a física é uma ciência bem construída, as teorias da física são boas, funcionam, e por isso devemos valorizar a física. Ninguém questiona o caráter científico da física. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a pessoa vai falar, sim, a física é uma ciência. Eu confio no que disse Newton, Einstein, Galileu, etc, etc. Qualquer pessoa, a pessoa não precisa ter formação universitária para isso, ela vai confiar na física. Pergunta agora, essa é a questão que eu queria chamar a atenção. Como é que a pessoa conquistou, ou melhor, como é que a física conquistou esse prestígio? Isso é uma questão muito ampla e muito longa. Outra pergunta, por que aquela pessoa crê tão firmemente na física como uma boa ciência? Aí a gente teria uma resposta possível, uma hipótese. A pessoa crê na física porque ela domina a física. Porque ela estudou toda a obra de Newton, de Einstein, de Galileu a fundo para acabar com qualquer dúvida sobre a cientificidade da física. E aí, depois de um exame refletido, detalhado, ela concluiu que sim, a física é uma boa ciência, nós devemos confiar nela. Que seria um critério racional, ou como se diz na filosofia, um critério epistemológico. Eu creio naquilo porque eu avaliei as evidências racionalmente, logo posso aceitar tal princípio. É assim que, em geral, as pessoas assumem a física como uma ciência? É evidente que não. Quem é que estudou as obras de Newton aqui? Quem é que estudou as obras de Einstein para poder formar essas crenças? É claro que não é por uma questão racional, epistemológica, que o cidadão comum, a pessoa comum, forma a sua crença na física. Existe uma coisa que intermedia o conhecimento dos livros, da física e a formação das pessoas comuns, que se chama escola. E existe uma outra instituição além da escola que ajuda a dar credibilidade para essas ciências, que é a mídia. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando nós estamos em formação lá na escola, nós acreditamos na física não porque a gente estuda um pouco, mas o conhecimento da escola é muito superficial. Não dá para dizer que uma criança ou adolescente que está lá aprendendo física, ele está examinando criteriosamente para ver se a teoria está correta. Ele está aprendendo, ele está recebendo conhecimentos de um professor. O professor é um adulto, uma pessoa mais velha que a criança, que tem autoridade sobre ela. Então, quando a gente é criança, tem 10 anos de idade, e o nosso professor, que é um adulto, uma pessoa em quem a gente confia, que automaticamente nós já subentendemos que tem um saber maior do que o nosso. Quando ele fala, a física é assim, você acredita, a física é assim, ponto.
Então, pelo processo de formação, e aí esse é o ponto que eu quero chegar. E eu já vou tentar explicar por que eu estou dizendo isso com relação ao espiritismo. É por esse processo de formação cultural e social é que nós temos em alta conta a física como uma ciência exemplar. Percebe? É uma questão social e cultural que nos leva a aceitar as teorias da física. Não é por uma questão estritamente racional, epistemológica, de conhecimento, de evidências. Ninguém avaliou criteriosamente as teorias da física para depois aceitá-las. Nós aceitamos por uma questão cultural. Na nossa formação na escola, o professor tem uma autoridade sobre nós. A mídia diz o tempo todo que a física é uma grande ciência, e assim nós aceitamos. As figuras da ciência, Newton, Einstein, etc., eles são projetados pela mídia, e assim, culturalmente, socialmente, nós aceitamos essas crenças, e não por uma questão de evidência. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito curioso, quando nós dizemos que o espiritismo é uma ciência, aí a pessoa se torna o Sherlock Holmes das evidências. Ela exige, de forma muito criteriosa, mas como assim? Quais são as evidências, etc. A pessoa não pediu essas evidências para a física, percebe? Ela não pediu isso para a química, para a biologia. Ela aceita porque ela está inserida dentro de um ambiente cultural e social em que aquela crença é aceita. Da mesma maneira que a gente entende que é educado dizer bom dia, boa tarde, por favor e obrigado, a gente aceita que a teoria da gravitação do Newton ela é verdadeira. Percebe? É a mesma coisa, é um processo que os sociólogos chamam um processo de socialização. Você é criança, você é inserido no grupo, você aprende a dizer por favor, bom dia, obrigado, e a valorizar a física e o Newton. Então, o espiritismo, isto é uma verdade que a gente tem que aceitar. O espiritismo não é considerado uma ciência pela sociedade e pelas pessoas em geral. Não significa que ele não seja uma. Por quê? E eu já repeti isso. Qualquer pessoa que estude de forma aprofundada o espiritismo e tem alguma noção de filosofia da ciência, essa pessoa vai compreender facilmente que o espiritismo é uma ciência bem construída. Ele não é considerado desta maneira por uma questão social, cultural. Para usar um termo aí da sociologia, a ideia de que o espiritismo é uma ciência ainda não tomou hegemonia na sociedade. Então, as pessoas não aceitam o espiritismo como ciência porque isso não está dado no meio social e cultural na qual elas estão. Não é porque o espiritismo é frágil cientificamente, percebe? O fato do espiritismo não ser aceito como ciência não tem nada a ver com evidência, com razão, com fatos, com método. Não tem nada a ver com isso. É uma questão cultural e social. Do momento que a Rede Globo, que o Facebook, o Instagram começar a falar que o espiritismo é ciência, em pouco tempo ele vai ser aceito na sociedade. Que sim, é uma ciência, porque o ser humano é assim. Ele ouve a mídia, ouve a escola e reproduz o que ele ouve. O ser humano é assim, eu não sei se as pessoas já perceberam. Eu aprendo coisas na escola, na universidade e na mídia e eu reproduzo. O ser humano é assim. Então, isso que eu queria tentar explicar um pouco para as pessoas e essa diferença. Por que tamanha diferença entre o espiritismo e a física, do ponto de vista da sua imagem com relação à sociedade. A gente precisa ter isso claro porque senão a gente acaba fazendo confusões, né? Então é isso. Se a gente avalia os fundamentos da teoria espírita, a gente percebe que tem ali algo de muito importante, de muito relevante, do ponto de vista científico, de evidências, de fatos, de investigação e de método, né? Enfim, tem algumas coisas para comentar ainda. Tem aquele vídeo
da resposta do Cosme ao Pondé, acho que a gente precisa comentar, mas eu vou passar para vocês, depois a gente volta e comenta novamente. E diante de tudo isso que foi falado aqui, me leva a crer assim, por que o Espiritismo não é reconhecido como uma ciência? Eu acredito que seja uma fragilidade ou uma ignorância do próprio movimento espírita, como, por exemplo, nas casas espíritas, onde deveria fazer um estudo, né, partindo de que, já que o Espiritismo é uma ciência, então nós vamos fazer um estudo criterioso, né, conforme está estabelecido nas obras de Kardec, naquilo que é chamado evangelização. Não, aí, José, me levou a pensar isso também. Uma vez que nas escolas se forma a crença, ó, a física é uma ciência bem construída, e as crianças aceitam porque isso está vindo de alguém que tem uma autoridade sobre ela, talvez isso seria um bom resultado se as pessoas aqui que tratam da educação, por assim dizer, espírita, né, a parte que compete a essas pessoas que lidam com as crianças, deveriam passar essa mesma ideia. Olha, o espiritismo é uma ciência que nós precisamos estudar, né? Então, eu acho que a fragilidade está aí. Eu acho que equivale dizer, né, tipo assim, se um químico disser assim, um dia a química, ou alguém disser assim, um dia a química vai provar a teoria da física. A teoria da física já está aí, né? As pessoas já estudam, isso já é algo que já está resolvido. Agora, um dia os cientistas vão provar a teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação já está aí provada. Espiritismo é uma ciência. Mas vejam bem que precisa, né, enxergar o espiritismo como uma ciência, como as outras aí, né? Cada um dentro da sua competência. Michel. É muito bom essa lembrança de vocês da questão do espiritismo não ser considerado, né? Como o José lembrou. Ele é uma ciência e basta a pessoa conhecer as obras de Kardec e vai ver que ela é genuinamente uma ciência, ela atende todos os requisitos de uma boa ciência e ela é tão bem construída quanto as demais ciências. E como vocês trouxeram a questão, o fato é que isso não é conhecido ou aceito, que é essa questão social. E como o Lauro trouxe, essa conquista social do entendimento e aceitação do espiritismo como ciência, ela se dá muito pelo trabalho dos espíritas fazerem com que isso aconteça. E aí entra o que o Lauro puxou. Boa parte disso não ter acontecido é culpa dos espíritas. Já que o movimento espírita pós-Kardec, e aqui focando no Brasil, não vai nem ele dar importância para isso. Já que no Brasil se inventou que o espiritismo é uma religião que, portanto, vai competir com o catolicismo, com os evangélicos. E nem é tratado como ciência. E quando o movimento espírita fala em ciência, ele comete esses equívocos que a gente está tratando aqui. Ele acha que o chamado aspecto científico da doutrina é falar das outras ciências. Aí você pega uma obra, por exemplo, como a do Emmanuel, Consolador, em que você vê o Emmanuel falando de biologia, de química, de física, e as pessoas acham que isso é ciência espírita, é um espírito falando de outras ciências. Só que isso é um equívoco. Porque não é papel, e nós vamos ver isso daqui a pouco, não é papel dos espíritos tratar de outras ciências, nem dos espíritas, porque o espiritismo é uma ciência própria. Quando a gente fala ciência espírita, a gente está falando dela. E não é da competência dos outros cientistas também opinar sobre o espiritismo. Porque as pessoas têm essa coisa, né? Será que a física, a química vai provar o espiritismo? Primeiro que ela não tem como provar o espiritismo, porque ela não estuda o espiritismo. É isso que a gente está mostrando aqui. O físico estuda a física, o químico estuda a química. A chamada... Há uma confusão na sociedade sobre o que é prova científica, né? As pessoas acham que prova científica é alguma coisa que o físico tem, uma espécie de autorização que ele tem para dizer que foi provado.
mas a prova se dá no interior da própria teoria científica. Não existe prova fora da teoria. Então, a prova do que o Espiritismo diz já está provado cientificamente. Por quê? Pela própria ciência espírita feita por Kardec. O Espiritismo já está provado dentro do interior da sua própria teoria. Então, esse é um ponto muito importante. E o equívoco, então, de muitos cientistas. A gente vê hoje na internet, né? A pessoa, ela é psiquiatra, ela é neurocientista, ela é alguma coisa assim, e a gente vê ela criticando o espiritismo. Mas ela não pode falar de espiritismo, porque ela entende de psiquiatria, ela entende de neurociência, ela não entende de espiritismo. Agora, eu vou ler agora um próximo trecho para abordar essa questão e passar para vocês, que é justamente o texto em que ele vai mostrar. Deixa eu botar aqui na tela. É o texto que é aí. Alguém quer falar? José? Não, eu ia falar que se for mudar muito o tema, eu ia comentar ainda dessa questão da autoridade do cientista. Não, é o mesmo ainda. Eu leio esse parágrafo e passo para ti daí. Ah, que Porque é o vai, da. acho, O cientista não é da alçada da ciência, né? ainda é o mesmo item. Então eu vou ler ele e passo para ti, daí já inicia a rodada contigo. Tá Então, legal. para situar as pessoas, ainda é o mesmo item 7 do Livro dos Espíritos que eu vou ler agora. Ainda é Kardec falando naquele mesmo texto. Tá? E ele segue falando sobre essa diferença entre a ciência acadêmica para o espiritismo e como um não pode tratar da outra. Então ele diz assim, agora é Kardec. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam, a cada instante, não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso. E qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir. Abstração feita da qualidade de cientista. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Passo para ti, José, para iniciar a rodada. Esse é um trecho clássico, né, sobre esse tema. Importantíssimo as pessoas estudarem esse item, meditarem sobre ele para compreender o que é que Kardec está dizendo. Então, nesse item, nesse parágrafo, ele está continuando, né, o que
o que ele estava dizendo no item anterior, que é no parágrafo anterior, que é exatamente essa questão da relação entre uma ciência e outra, da fronteira que existe entre uma ciência e outra. Gente, isso precisa ficar muito claro. As ciências, elas têm autonomia e independência entre si. Cada ciência investiga um domínio de fenômenos próprio. Embora todas as ciências estejam investigando a realidade, a gente pode dizer isso, as ciências estão investigando algo em comum? Sim, a realidade. Só que a realidade a física estuda vamos dizer assim, uma parte da realidade. A química estuda outra parte, a biologia outra parte, e o espiritismo outra parte da realidade. O domínio de fenômenos que cada ciência investiga é diferente entre si. E essa diferença é preciso que fique bem claro, para a gente não fazer confusões entre as ciências, que é o exemplo do livro Consolador, do Emmanuel, que o Michel citou. Nesse livro, ele fica citando várias ciências, faz uma mistura completa. O André Luiz também comete esse erro. Física, química, biologia. Por quê? Você ganha uma aparência de saber quando você fica falando das ciências em geral. Basta mencionar física, química, biologia, mencionar algum fato, alguma teoria dessas ciências, que você ganha uma autoridade, automaticamente. Por isso que esses espíritos ficam falando isso. Então é preciso ter muito clara a distinção entre cada ciência. E Kardec é muito lúcido em afirmar o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo. A opinião de um físico, de um químico ou de um biólogo não tem qualquer relevância numa questão de espiritismo. Se um físico der uma opinião favorável ao espiritismo, isso não tem nenhuma relevância, segundo a condição dele de físico. É bom que uma pessoa reconheça o espiritismo como uma ciência, como uma boa teoria. Isso é bom, é o que nós queremos. Porque a gente quer que todas as pessoas, buscando a verdade, compreendam que o espiritismo é uma ciência. Agora, não é pela sua condição de físico, do alto da sua autoridade, que isso tem uma relevância para o espiritismo. Isso não faria nenhum sentido. E o oposto é verdadeiro. Uma opinião negativa de um físico sobre o espiritismo não tem nenhuma relevância. As pessoas precisam compreender isso. As pessoas, em geral, levam em conta a opinião dos físicos por conta da autoridade que eu mencionei. O ser humano é assim. Compreendendo a natureza humana, a gente entende esse fenômeno. O ser humano precisa de alguém para lhe dizer o que é certo e errado. O ser humano precisa de alguém para lhe dizer o que é verdadeiro e falso. No entanto, a gente aprende, e aí eu retomo aqui um filósofo, Immanuel Kant, iluminista, ousa saber, ousa ter coragem de fazer uso da sua própria razão. Se o espiritismo é uma ciência ou não, chegue a essa conclusão a partir do seu próprio raciocínio, da sua própria avaliação, e não pelo que um físico, um químico, o José, o Michel ou o Lauro dizem. Estude por si mesmo a obra de Kardec e chegue à sua própria conclusão. Ah, mas eu não entendo de ciência. Busque estudar então. Se você não entende, você estuda, daí você passa a entender. Ou então, se você não quer se dar o trabalho, suspenda juízo. É simples. Fala, olha, eu não sei. Não tenho condições de julgar, de avaliar. Suspenda juízo. Mas as pessoas têm aquela opinião pré-concebida, aquela desconfiança. Então, Kardec é muito correto em dizer que cada cientista sabe falar sobre o seu domínio. Porque se a gente dá autoridade para o cientista maior do que de fato ele tem, vai cair naquele erro que Kardec menciona no início. Cada cientista vai dar opinião segundo o seu próprio saber. Que é o erro que o Pondé comete naquele vídeo.
Não sei se todo mundo conhece. O Pondé, o Luiz Felipe Pondé é um filósofo brasileiro de São Paulo. E ele costuma fazer alguns comentários sobre religiões no geral. Ele entende que o espiritismo é uma religião, ele, vez ou outra, faz alguns comentários sobre o espiritismo. E ele afirmou isso. Ele diz, olha, se a reencarnação existe, se os espíritos existem, por que é que não se prova para uma banca de doutores esse princípio da reencarnação, ou a existência dos espíritos? E o Cosme vai dizer no vídeo resposta, quem não conhece, busque o vídeo, é um dos vídeos, se não for o vídeo mais assistido do Cosme, né? Deve ter aí, a última vez que eu olhei, acho que eram 36 mil visualizações. Busquem esse vídeo, o Cosme vai dizer, olha, não se prova um princípio de uma ciência de forma isolada. Provar o princípio da reencarnação. Você não prova de forma isolada, você só prova, o Michel comentou isso, você só prova esse princípio dentro de um conjunto de princípios, que é uma teoria espírita, que é uma teoria. O princípio da reencarnação só é demonstrado dentro da teoria espírita, aceitando-se aqueles pressupostos. Isso funciona para toda a ciência. Eu só aceito um princípio da física dentro de uma teoria, seja do Einstein, do Newton, do Galileu, etc. E às vezes essas teorias não se conversam entre si. É isso que as pessoas não percebem. Existem esses confrontos dentro das próprias teorias da física. As pessoas acham que a física é um conjunto de coisas completamente coerentes, física como um todo. Não é assim. Só para dar um exemplo trivial. Eu não sou físico, mas eu tenho amigos físicos, eu converso com eles e aí eu fico sabendo dessas coisas. O conceito de massa, tá? Uma coisa simples. Essa garrafa aqui tem uma massa de 500 gramas. O conceito de massa, que as pessoas acham que é completamente universalmente aceitável, massa para o Newton é uma coisa, para o Einstein é outra. Os próprios físicos não se entendem sobre esse conceito tão básico que a gente aprende na escola. Um conceito que está no nosso dia a dia. Tem diferenças importantíssimas se a gente for tratar do conceito de massa na teoria do Newton e na teoria do Einstein. Então, assim, qual que é o resumo da ópera aqui? A ciência não é o que as pessoas imaginam em geral. As pessoas imaginam que a ciência é uma coisa, que evidência é uma coisa que se apresenta aos olhos, e que pronto, está provado. Não é assim que funciona. Ciência é uma coisa que vai e volta. Para uma teoria científica ser aceita, leva-se um tempo, muita discussão, muito debate. Toda teoria científica na história encontrou forte resistência e não encontrou forte resistência de pessoas ignorantes, dogmáticas, fanáticas, não. Encontrou resistência dos próprios cientistas. O Einstein encontrou resistência, o Newton encontrou resistência, o Galileu, todos encontraram muita resistência. Para dar mais um exemplo, para ser aceita a teoria do Galileu de que antes do Copérnico ainda, né, de que a Terra girava em torno do Sol, levou mais de 100 anos. Existe uma diferença de 100 anos entre o Copérnico e o Galileu. O Copérnico propôs esse princípio de que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, que acreditava-se que a Terra era fixa, é o sistema chamado, na época, geocêntrico, que a Terra era fixa, que ela não se movia e que o Sol girava em torno da Terra. Depois o Copérnico, no século XVI, propõe o contrário, que a Terra se movia e que ela girava em torno do Sol. Óbvio, ninguém aceitou no momento. E demorou 100 anos para o Galileu conseguir demonstrar isso, com observações. E ainda em vida o Galileu encontrou muita resistência. Não estou falando nem da condenação dele, que quase foi queimado, que ele teve que renegar a teoria. Não estou falando disso. Estou falando de cientistas da época
que dominavam a astronomia e que recusaram a teoria do Galileu. E recusaram não porque eles eram fanáticos, eles leram a obra, eles estudaram e ainda assim recusavam. Então, as pessoas precisam entender isso. A ideia que se tem de ciência no senso comum, ela é completamente falsa. Quando a gente começa a olhar a história da ciência, olhar a história de perto, a gente vê que é muito diferente de como as pessoas imaginam. Enfim, o tema aqui do... Falei, mas o tema aqui do nosso texto é essa relação entre as diferentes ciências e a autoridade que cada uma tem sobre a outra, ou que não tem sobre a outra. O Espiritismo, ele, para finalizar aqui, passo para vocês, ele não deve satisfação às outras ciências, digamos assim. Ele não é, como Kardec vai afirmar aí, ele não é da alçada das outras ciências. Assim como a física não é da alçada do Espiritismo. Como a biologia não é da alçada da química. Cada um tem seu domínio próprio. Embora isso pareça óbvio, no dia a dia, quando a gente conversa com as pessoas e diz que o Espiritismo é uma ciência, as pessoas continuam caindo nesse erro. Continuam caindo nesse erro. Então é importante que isso fique bem claro. Não, eu vou ser rapidão aqui. É o que foi comentado aqui também me lembro do que é muito comum a usar esse título, né? De, por exemplo, psicólogo espírita. E a gente já tem falado isso um tempo atrás aí, que psicólogo espírita não deveria ser bem usado como físico espírita, astrônomo espírita. Por que não separar isso, que seria o correto? Psicólogo ou psicóloga e espírita. Vai falar de quê, você que é psicóloga? Eu vou falar de espiritismo. Então, o seu lado, o Michel tocou nesse ponto aí, o seu lado, a sua parte que compete enquanto psicólogo, não vai ser tratada aqui, nós vamos falar de espiritismo. Da mesma forma, seria o químico espírita, não químico e espírita. Vai falar sobre o quê? Vou falar sobre química. Então, não é uma palestra espírita. É uma palestra, relacionado à área que você domina. Por mais que você domine o espiritismo também. Vamos imaginar que é um químico e um espírita que estuda profundamente o espiritismo. Mas se ele vai falar de química, é química. Se ele vai falar de espiritismo, é de espiritismo. O título pouco importa. É um juiz de direito espírita. Não, ele é juiz de direito. Se ele está falando de espiritismo, não é porque ele é juiz de direito. É porque talvez ele acredite ter a competência de falar de espiritismo. Isso tem que ficar claro. Né? E está muito linkado ao que o José e o Michel falou. Esse título pesa e as pessoas olham dessa forma. O doutor fulano de tal, o psiquiatra fulano de tal vai fazer uma palestra espírita. Isso dá um peso, a galera fica assim, admirado. Mas cai nesse erro aí. Michel. Muito bem lembrado, Lau. As pessoas querem ganhar no carteiraço, né? Então, elas usam... e há várias associações, né, no meio espírita, no movimento espírita, associações de profissionais espíritas, como se tivesse alguma diferença. Como se tivesse um degrau a mais de competência em relação ao espiritismo, e não tem nada a ver. Então, parece que eu tenho o médico espírita, o psicólogo espírita, o juiz de direito espírita, o psiquiatra espírita. E aí eu chego e digo assim, olha, eu sou só espírita. Aí parece que eu tô abaixo, né? Mas se o assunto for espiritismo, o que interessa é o que a pessoa conhece de espiritismo. Eu sou graduado em administração, então eu vou chegar para fazer minhas palestras e vou dizer, olha, eu sou administrador espírita. O que a administração tem a ver com espiritismo? Então, eu nem falo, que isso não tem nada a ver. Eu sou o Michel Macedo, um estudioso da obra de Kardec, que vai falar do quê? Da obra de Kardec, ponto.
Aí o doutor, o doutor tem um doutorado em alguma área, mas não é espiritismo. Então não interessa o doutorado dele. E as pessoas vão nessa onda. Agora eu parei de fazer live, né? Eu só falo de Kardec aqui com vocês e no meu canal. Eu não faço mais live, entrevista para os outros canais. Porque muitos canais que eu participei dando entrevista era assim. Eu via eles divulgando. Eu via eles divulgando os cartazes, né? Esse mês de julho, palestra uma vez por semana. Na primeira semana, o doutor físico, matemático, psiquiatra, ia botando o currículo da pessoa, vai falar sobre espiritismo. Aí, segunda semana, o psicólogo, o pedagogo, doutor não sei no que, vai falar disso. Aí, na terceira semana, Michel. Eu ficava, meu Deus, eu ficava até com vergonha. Mas o assunto era espiritismo. Os três eram iguais. Aí eu ia assistir a palestra dos doutores. Não sabiam patavina de Kardec. Não sabiam. Na área deles, eles eram doutorados. Respeitados. Mas eles estavam falando de Kardec e não conheciam Kardec direito. Eles não poderiam nem ser considerados graduados em Kardec. Então, por isso que a gente tem que parar, porque isso é a vaidade, ou é o critério da autoridade que a gente quer usar. Só que é uma autoridade falsa, porque para eu ser bom explicador de Kardec, eu tenho que ser um bom estudioso de Kardec. Simples assim. Não adianta eu tentar usar. E tem uns que ainda complementam. Ele é psicólogo e médium, que também médium passou a ser fazer parte do currículo. Eu vejo os palestrantes espíritas aí, Brasil e mundo afora. Fulano é palestrante espírita e médium. O que ser médium importa para ele falar de espiritismo? Médium passou a ser um adjetivo, uma qualidade, não tem nada a ver. Mas as pessoas usam isso, né? Porque é o jogo das vaidades, do critério da autoridade. Mas aí vai ver quem é que estudou espiritismo, quem é que está argumentando. A gente viu aí, há pouco tempo, seminários que só podia participar quem tivesse doutorado. Qual era o tema do seminário? Espiritismo. Mas, se o assunto era espiritismo, não existe doutorado em espiritismo. Eles eram doutores em outras áreas. Ah, mas eu quero falar sobre a história do espiritismo e vou contar com a metodologia de um bom estudioso de história. Isso é possível. Só que ele tem que conhecer o quê? A metodologia do estudante de história, do pesquisador e espiritismo. Tem que conhecer os dois. Aí ele pode usar essas ferramentas, mas só uma coisa não dá habilidade. Por isso que eu sempre comento com os meus amigos, eu analiso esses textos dos historiadores acadêmicos aí que tomaram conta no movimento espírita. Tem vários erros. Vários erros. Que eles não entenderam Kardec. Mas eles são grandes doutores, realmente, na parte da história. Mas eles não conhecem direito Kardec. Então, eles deveriam consultar um bom kardecista para ajudar eles também na pesquisa. Então, é assim que deveria ser, mas as pessoas fazem. Para concluir, só para tratar do texto em si, então vocês vejam, eu vou colocar o texto aqui para a gente finalizar, eu vou colocar o texto de novo na tela, porque ele é muito importante. É o texto de cima, Laura, se puder subir, esse aí é o que a gente vai ver semana que vem. Não vai dar tempo de ver tudo hoje. É esse aí. Aí. Então, vejam, Kardec aqui começa examinando justamente a diferença entre as chamadas ciências ordinárias, ou seja, aquelas que tratam da matéria. Então, agora ele vai falar da diferença do objeto de estudo, né? Ele está explicando por que um não tem competência para falar do outro. Porque os cientistas acadêmicos, em geral, eles têm como objeto a matéria. E Kardec diz que se pode experimentar e manipular livremente. Então, eu posso manipular a matéria em laboratório,
Mas o objeto da ciência espírita são seres inteligentes, que têm vontade, que têm liberdade. Então já é um objeto diferente de eu analisar. Eu não posso aplicar o mesmo método. Então ele mostra que a diferença do objeto, e a gente vai tratar nos próximos estudos a diferença do objeto. O Espiritismo trata dos espíritos que pensam, que têm vontade, que se comunicam, que têm a característica de saber, uns sabem mais, outros sabem menos, uns são honestos, outros são desonestos. Agora, eu quando estou manipulando elementos químicos no laboratório de química, vejam, as substâncias elas não têm vontade própria, é outro tipo de análise de funcionamento. Por isso que Kardec diz, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requer condições especiais e outro ponto de partida. Então aqui ele está explicando por que um não pode tratar do outro, ou tentar avaliar. Eu não posso querer pegar as metodologias da física, da química, da biologia e tentar com isso provar se o espírito existe ou não. Porque eles têm que trocar de metodologia, senão não dá certo. Então que metodologia eles têm que usar? Aqui Kardec desenvolveu. É isso que ele está querendo mostrar. Por isso que ele diz, a ciência propriamente dita é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, exatamente. Por quê? Porque não é objeto de estudo dela. Mas o químico pode ser espírita? Pode, ele é químico e vai estudar o espiritismo, aí ele sabe duas ciências. Percebe? A pessoa pode ter o seu conhecimento de uma ciência e ir lá estudar mais uma ciência. Qual? O espiritismo. Mas ele não pode, com o conhecimento de química, usar isso para conhecer o espiritismo, porque são coisas diferentes, para avaliar o espiritismo. Por isso que ele diz que Kardec é tão genial e certeiro que ele diz que a opinião, mesmo a favorável, não tem nenhum peso. E ele é muito coerente. O que não significa... Se um físico disser, olha, o espiritismo está errado, ele não tem competência para isso. Se um físico disser, olha, o espiritismo é uma verdade, ele também não tem competência para isso. Por quê? Porque a física não dá competência para ele analisar a ciência espírita. Ele vai ter que, para julgar o espiritismo, estudar a teoria do espiritismo. E aí, por isso que Kardec diz assim, tem uma parte que ele diz assim, lá no finalzinho, dissecando o corpo humano, um anatomista procura a alma. E porque não a encontra debaixo do seu escapelo, como encontra o nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Aqui é um exemplo clássico da metodologia. O jeito que um anatomista estuda a sua ciência, analisando o cérebro, os nervos, as partes do corpo, ele não vai achar a alma ali. Então ele não tem como provar se a alma existe ou não. Da mesma forma, os estudiosos do cérebro não têm como provar se a alma existe ou não, porque eu não acho a alma analisando o cérebro, o órgão. Eu preciso de outro método. Qual? Que o espiritismo oferece. Então é muito simples de entender, embora as pessoas cometam esse engano. Então, vamos se acostumar daqui para frente. O espiritismo não trata de outras ciências não tratam de espiritismo. Eu tenho que... como é que eu faço para provar se o espiritismo é verdadeiro ou não? Estude a ciência espírita e busque analisar os fenômenos espíritas, a teoria dos fenômenos espíritas. Ela vai lhe dar a resposta. Mas não é através da... para concluir, que a gente já estourou o horário, no século XIX, a gente vai abordar isso nos próximos estudos, no final do século XIX, no início do século XX, se iniciou uma perseguição dos acadêmicos de tentar estudar os fenômenos da alma com metodologias para verificar a veracidade, com certas metodologias que eram próprias para outras ciências. Então, eles testavam, como o teste não dava o resultado que eles esperavam, eles concluíam, não é verdade, não é médium, não existe espírito. Kardec está errado. Foi muito comum isso
no meio científico no final do século XIX e do século. Mas a gente vai ver, mas por que eles chegaram a essas conclusões equivocadas? Porque eles usaram a metodologia errada. Então eles botavam o médium numa... Vocês devem conhecer essas histórias, se colocava o médium numa sala, se amarrava, acorrentava o médium, fazia jogo com cartas para ver se ele adivinhava o que estava escrito na carta, faziam testes para ver se eles conseguiam mover objetos. Aí, como não dava os resultados, é falso. Não é médium. Mas não é assim. Aí, quando a gente vai estudar na teoria espírita, como é que é diferente. Porque a pessoa não leu isso aqui que Kardec está falando aqui. Ele já percebeu isso. Por isso que ele fez uma ciência nova. Ele não vai pegar outras ciências para explicar o espiritismo. Essa foi a sacada de Kardec. Ele criou uma ciência nova, porque eram fenômenos novos. E eu precisava de uma metodologia nova. Então, o espiritismo já está aprovado. E não é de competência de outras ciências provarem. Então, para concluir, a gente viu hoje a relação das outras ciências tentarem falar do espiritismo. A gente já viu que isso não é possível. Nem positivamente. Falar bem, aprovar. Ela não tem opinião. Agora a gente vai ver no próximo estudo, na semana que vem, a gente vai continuar, a gente vai ver Kardec mostrando como não é competência dos espíritos e, portanto, do espiritismo tratar de outras ciências. Agora nós vamos analisar o contrário. A gente vai ver semana que vem textos em que Kardec mostra que não é da competência do espiritismo ficar evocando os espíritos para falar de outras ciências. Isso é um equívoco que acontece há muito tempo e ainda hoje. As pessoas acham que os espíritos têm que falar, como a gente citou o exemplo do Emmanuel, né? O Emmanuel e o André Luiz são campeões disso, de falar em outras ciências. E não é papel dos espíritos fazer isso. Falar de física, de química, de biologia, de astronomia. A gente vai ver isso no próximo estudo, mostrando aí, então, agora o outro lado, né? Sobre o espiritismo não se intrometer em outras ciências. Deixando muito claro a sabedoria e a coerência de Kardec. Bom, da minha parte, eu queria agradecer primeiramente ao Lauro e ao José pelo estudo, pelos comentários, pela ajuda de sempre. E agradecer a todos que participaram. Aqui tem vários comentários. Como eu ainda estou comandando aqui a live pelo celular, que é tudo pequenininho, falta bem pouco para eu voltar para o notebook, eu não consigo colocar os comentários de vocês. Mas tem aqui comentário do Vicente, o Vicente participou bastante, a Mônica. Aí a gente vai ter, aqui tem a Mari Seixas, a Tânia Lopes, a Vera, a Lourdes, o Luciano. Vou falar agora todo mundo para ninguém ficar bravo. A Carmen, Espanhol, a Cida, a Rosane, os dois Lucianos, né? A Alessandra, a Estela. Acho que agora eu falei todo mundo. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí. Lembrem sempre de curtir, compartilhar. No decorrer da semana a gente vai divulgar os recortes, né? A gente está divulgando os recortes das nossas falas aqui. Procurem cuidar do nosso canal aí e ajudar a compartilhar. Semana que vem a gente segue estudando ainda essas questões. E eu desejo uma boa noite, um bom resto de semana a todos e passo para o José e para o Lauro se despedir. Pessoal, muito obrigado pela companhia, que comentaram, mandaram perguntas, etc. Obrigado, Michel, Laura, por mais esse estudo, companhia aí de sempre. Seguimos estudando Kardec. Semana que vem estamos aí novamente. Um grande abraço e boa noite a todos. É isso aí. Obrigado, Michel. Obrigado, José. Parece que deu uma congelada na imagem do José. Obrigado ao pessoal todo aí do chat, você que está nos assistindo agora, né? E assim, né, o que a gente pede, que você leve esse material para a sua casa espírita. Aquele dirigente, aquele que está à frente na casa espírita e que defende a ideia equivocada de espiritismo enquanto uma religião, mostra esse material para que ele tente dar os argumentos dele, que você vai perceber que os argumentos dele são fracos, são falhos,
né? Então, o nosso objetivo aqui é recolocar, ajudar a recolocar, claro, quem sou eu para colocar, né? Ser um que vai participar desse processo de recolocar o espiritismo nos trilhos, como tem que ser, como uma verdadeira ciência que é. Então, obrigado a todos aí e uma boa noite. Só um último detalhe que eu esqueci. Eu abri aqui o vídeo do Cosme falando do Pondé. Já está em 65 mil visualizações. Quem quiser ver, vá aqui no YouTube mesmo e pesquise Cosme Massi Rebate Pondé. Então coloca Pondé, se escreve bem assim, P-O-N-D-E, né? Pondé. Cosme Massi, se colocar Cosme Massi Pondé já vai aparecer, que é o Cosme respondendo as falácias que esse filósofo disse contra o espiritismo, o Cosme rebateu e explicou que ele deixou evidente que ele estava equivocado. Então é isso, uma boa noite a todos e até semana que vem.